O sol de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de dezembro. Leonardo observava, através da janela de sua fazenda, o horizonte que se estendia pela propriedade. Os tons amarelados da paisagem do cerrado traziam à memória lembranças de uma juventude compartilhada com o irmão. Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho alegre de passos infantis. "Voléu! Voléu!" A voz do pequeno João, seu neto de 8 anos, ecoou pela varanda. O menino, com traços que lembravam os da família, carregava um violão quase do seu tamanho. Leonardo sorriu, sentindo o peso dos seus 62 anos suavizar perante a inocência da criança. Acomodou-se na cadeira de balanço e fez sinal para que o neto se aproximasse. "O que está fazendo com esse violão, menino?" João ajeitou o instrumento no colo com dificuldade e respondeu com orgulho. "Aprendi a tocar o começo daquela música que você sempre canta. Aquela do tio que eu não conheci." Leonardo sentiu um aperto no peito. Mesmo depois de tantos anos, a menção a Leandro ainda provocava uma dor familiar, como uma cicatriz que nunca se fecha completamente. "Qual delas, João? Pense em mim." Os dedos pequenos e desajeitados do menino tentaram reproduzir os primeiros acordes da canção que marcou a carreira da dupla Leandro em Leonardo. A melodia saiu trêmula, imperfeita, mas carregada de significado. "E não está muito bom ainda", confessou o menino, olhando para o avô com olhos que pediam aprovação. Leonardo passou a mão pelos cabelos do neto, sentindo a emoção apertar sua garganta. "Está perfeito, meu filho. Seu tio-avô ficaria muito orgulhoso." João parou de tocar e fitou o avô com curiosidade. "Vô, como era o tio Leandro? Você nunca conta direito." Leonardo suspirou profundamente. Por anos, manteve as histórias sobre o irmão em doses medidas, como quem protege um tesouro precioso. Mas o interesse genuíno de João, a terceira geração carregando o sangue dos Lourival, despertou algo dentro dele. Seu tio era especial. Tínhamos uma ligação que poucas pessoas entendem. Como assim? Quando éramos crianças, prometemos um ao outro que nunca guardaríamos segredos entre nós. E cumprimos essa promessa por muito tempo. Leonardo fez uma pausa, perdido em lembranças. "Quase sempre", corrigiu-se, com um tom que carregava algo além da simples nostalgia. João percebeu a mudança na voz do avô. "Quase sempre? Vocês tinham segredos?" Leonardo observou o céu que começava a mudar de cor com o entardecer. Uma decisão formava-se em sua mente. "João, amanhã quero te levar a um lugar especial. Um lugar onde não vou há muito tempo." "Que lugar, vô?" "Vamos visitar seu tio, Leandro." A expressão confusa do menino mostrava que ele não compreendia completamente o significado daquelas palavras. Como poderia visitar alguém que havia partido décadas antes do seu nascimento? Mas havia algo na voz do avô, uma mistura de resolução e tristeza, que o fez apenas concordar com a cabeça. Naquela noite, Leonardo remexeu em uma velha caixa guardada no fundo do closet. Entre fotografias amareladas e recortes de jornais, encontrou um envelope selado. Nas suas mãos, o último segredo que guardara do irmão, algo que prometera a si mesmo revelar apenas quando estivesse pronto. Talvez, após 25 anos, finalmente estivesse. A manhã seguinte trouxe um céu limpo e uma brisa suave que balançava as folhas das mangueiras no quintal da fazenda. Leonardo acordou antes do amanhecer, movido por uma inquietação que o acompanhara durante toda a noite. No quarto de hóspedes, João ainda dormia, abraçado ao pequeno violão que se recusara a soltar mesmo durante o sono. "Acorda, campeão!" Leonardo chamou gentilmente, tocando o ombro do neto. "Temos uma longa viagem pela frente." O menino esfregou os olhos, tentando afastar o sono. "Já está na hora de ver o tio Leandro?" A pergunta, feita com a inocência característica da infância, provocou um sorriso melancólico em Leonardo. "Sim, filho. Mas primeiro precisamos tomar um café reforçado. Sua avó já preparou tudo."
Na cozinha, Poliana, esposa de Leonardo, organizava a mesa com pães, bolos e frutas frescas. Ao ver o marido e o neto entrarem, lançou um olhar conhecedor para Leonardo. Na noite anterior, ele contara sobre sua decisão e, embora preocupada, ela entendia que aquele momento era necessário para ele. "Vocês dois vão mesmo sozinhos?" perguntou, servindo café na xícara do marido. "Precisamos desse tempo, Polly", respondeu Leonardo, segurando a mão da esposa com carinho. "Algumas histórias precisam ser contadas no momento certo, no lugar certo." Após o café, Leonardo e João entraram na caminhonete. No banco traseiro, o cantor colocou cuidadosamente um buquê de rosas brancas, as favoritas de Leandro, e o envelope que retirara da caixa na noite anterior. O caminho de Goiânia até Goianápolis, cidade natal dos irmãos, e onde Leandro estava sepultado, não era longo, pouco mais de 30 quilômetros. Mas para Leonardo, cada quilômetro daquela estrada carregava décadas de lembranças. "Vô, conta uma história de quando vocês eram pequenos", pediu João, quebrando o silêncio que se instalara desde a partida. Leonardo sorriu, ajustando o espelho retrovisor. "Você sabia que seu tio Leandro e eu começamos a trabalhar muito cedo? Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, nós já acordávamos de madrugada para ajudar seu bisavô na roça. Vocês não iam para a escola?" "Íamos sim, mas depois do trabalho. E muitas vezes chegávamos cansados demais para prestar atenção nas aulas." Leonardo riu, lembrando-se. Seu tio era o mais estudioso. Sempre dizia que um dia seríamos famosos e precisaríamos saber falar direito. João ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. "E como vocês viraram cantores?" Leonardo diminuiu a velocidade ao passar por uma placa que indicava a proximidade de Goianápolis. "A música sempre esteve em nossa vida. Nosso pai tocava violão nas festas da comunidade e nós aprendemos com ele. Mas sabe quando tudo mudou de verdade?" Leonardo fez uma pausa, olhando brevemente para o neto. "Foi numa festa junina, aqui mesmo em Goianápolis. Tínhamos uns 16 e 18 anos e fomos convidados para cantar. Seu tio estava nervoso, não queria ir. E por que ele não queria? Porque havia uma moça de quem ele gostava na plateia. Achava que ia gaguejar, errar a letra, passar vergonha. João riu, achando graça na ideia do tio famoso sentindo-se inseguro. E o que aconteceu? Eu o convenci a ir. Disse que cantaria ao lado dele, que estaríamos juntos. E foi o que fizemos. Quando terminamos a primeira música, a plateia aplaudiu tanto que tivemos que cantar mais 3. Naquela noite, voltando para casa, seu tio me disse: "Léo, acho que encontramos nosso caminho." Leonardo reduziu a velocidade ainda mais quando o carro passou pela placa de boas-vindas de Goianápolis. As ruas simples, com casas modestas e comércio local, não mostravam grandes mudanças desde a última vez que estivera ali. Era como se o tempo naquela pequena cidade corresse mais devagar. "Foi aqui que tudo começou", disse, mais para si mesmo do que para o neto. O carro estacionou em frente a uma pequena praça. Do outro lado, visível através das árvores, estava o cemitério local. Leonardo desligou o motor e respirou fundo, preparando-se. "Vô, você está triste?" perguntou João, percebendo a mudança no semblante do avô. Leonardo olhou para o neto, vendo nele traços que lembravam o irmão. Talvez fosse apenas sua imaginação, ou talvez fosse a maneira como a vida encontrava de manter Leandro presente. "Não estou triste, João. Estou lembrando, e às vezes lembrar dói um pouco, mas é um tipo bom de dor. É o que nos faz saber que amamos muito alguém." Ele pegou o buquê e o envelope do banco traseiro e, com a outra mão, segurou firmemente a mão pequena do neto. "Vamos, está na hora de visitar seu tio." O cemitério municipal de Goianápolis era simples, como a maioria das coisas naquela pequena cidade. Túmulos de mármore branco alinhavam-se em fileiras organizadas, alguns ornamentados com flores artificiais desbotadas pelo sol, outros com placas de metal gravadas com mensagens de saudade.
Um lugar que, apesar da inevitável associação com a morte, transmitia uma estranha tranquilidade. Leonardo caminhava lentamente pelos corredores formados entre os túmulos, guiando João pela mão. O menino olhava ao redor com curiosidade respeitosa, apertando ocasionalmente a mão do avô quando passavam por alguma estátua mais elaborada ou por lápides com fotografias. "É mais para frente", explicou Leonardo, reconhecendo o caminho mesmo após tantos anos de ausência. "Seu tio está num lugar especial." Após alguns minutos de caminhada, chegaram a uma área mais afastada do cemitério, onde uma pequena elevação natural do terreno criava uma espécie de colina suave. No topo, cercado por um jardim bem cuidado, sinal de que alguém visitava regularmente o local, estava o túmulo de Leandro. Era uma estrutura de mármore branco, simples mas elegante, com o nome Luiz José Costa, gravado em letras douradas, seguido das datas 15/08/1961, 23/06/1998 e da inscrição "Leandro, eterno em nossas canções e corações". Uma fotografia em preto e branco, protegida por vidro, mostrava o sorriso característico do cantor. Leonardo parou diante do túmulo, segurando firmemente o buquê de rosas brancas. Por alguns instantes, ficou em silêncio, apenas observando a lápide como se através dela pudesse ver o irmão. "Oi, Luiz", disse finalmente, usando o nome de batismo de Leandro, num tom baixo e íntimo. "Demorei demais para voltar, não foi?" João observava o avô com uma mistura de curiosidade e emoção. Era a primeira vez que via Leonardo daquela forma, conversando com o túmulo como se o irmão pudesse ouvi-lo. "Trouxe alguém para te conhecer", continuou Leonardo, colocando a mão no ombro do neto. "Este é João, filho do Pedro, seu sobrinho, meu neto." João deu um passo à frente, um pouco inseguro sobre como deveria se comportar. "Oi, tio-avô Leandro", disse timidamente. "Tá, eu estou aprendendo a tocar suas músicas." Leonardo sorriu com a simplicidade do neto, depositando as rosas brancas sobre o mármore. O envelope que trouxera permanecia em sua mão, ainda fechado. "Você sabe, João, seu tio era um homem de muitos talentos. Não era só um grande cantor, mas também um compositor incrível. Muitas das nossas canções nasceram da cabeça dele, nas madrugadas, quando todos dormiam e ele ficava na varanda com o violão." João olhou para a fotografia na lápide. "Ele parece com você, vô." Éramos parecidos, sim, mas ele era mais calmo, mais pensativo. Eu sempre fui o agitado, o brincalhão. Nos completávamos. Leonardo sentou-se no pequeno banco de concreto ao lado do túmulo, convidando João a sentar-se também. Quando seu tio adoeceu, foi muito rápido. Os médicos diagnosticaram um câncer raro, agressivo demais. Em poucos meses, ele... A voz de Leonardo falhou. Mesmo após tantos anos, era difícil falar sobre aqueles últimos dias. "Ele foi para o céu?" completou João, com a simplicidade infantil. "Sim, filho, ele foi. Mas antes disso, tivemos uma conversa. Uma última conversa." Leonardo olhou para o envelope em suas mãos, passando os dedos pelo lacre ainda intacto. "Seu tio me pediu para guardar algo. Algo que nem mesmo sua esposa ou filho souberam. Ele disse que eu saberia quando seria o momento de revelar." "O que é, vô?" "Uma música. João, a última música que ele compôs." Leonardo abriu cuidadosamente o envelope, de onde tirou algumas folhas de papel já amareladas pelo tempo. A caligrafia elegante e levemente inclinada de Leandro preenchia as páginas. Letra e acordes de uma canção nunca antes vista por outros olhos, além dos dele. Nas últimas semanas, quando já estava muito debilitado, seu tio não conseguia mais tocar violão, mas a música não o abandonou. Ele escrevia enquanto eu não estava no quarto do hospital. Escondia as folhas quando eu entrava. Leonardo passou os dedos sobre as palavras escritas no papel, como se através daquele toque pudesse sentir a presença do irmão. Na véspera de partir, ele me entregou este envelope. Disse: "Léo, guarde isto.
Um dia, quando a dor já não for tão forte, quando você sentir que é hora, compartilhe com o mundo. É minha despedida, meu último presente para nossos fãs. Mas primeiro é para você. Leonardo respirou fundo, tentando controlar a emoção que fazia sua voz falhar. Eu prometi que faria o que ele pediu, mas a verdade, João, é que nunca consegui abrir este envelope, nunca consegui ler ou tocar esta música. A dor nunca diminuiu o suficiente. E por que agora, vô? Leonardo olhou para o neto, vendo nele a continuidade de um legado. Porque quando te vi ontem, tentando tocar, pense em mim, entendi que a música dele nunca morreu. Está viva em você, na nova geração. E percebi que talvez seja hora de cumprir minha promessa. Com mãos trêmulas, Leonardo desdobrou completamente as folhas de papel. No topo da primeira página, em letras maiores, estava o título da canção, Além do Tempo. É uma canção sobre eternidade, João, sobre como algumas ligações vão além da vida, além do tempo. Leonardo começou a ler os versos em voz baixa, como se estivesse declamando uma oração sagrada. A letra falava sobre dois irmãos, sobre sonhos compartilhados, sobre um caminho que continuaria mesmo quando um deles não estivesse mais presente fisicamente. A última estrofe, Leonardo leu com a voz embargada. Quando o palco silenciar e o aplauso se acabar, saiba, irmão, que em cada nota que tocar, estarei lá, além do tempo, além da dor, na harmonia eterna do nosso amor. João ouviu em silêncio, percebendo, mesmo com sua compreensão infantil, a profundidade daquele momento. Quando o avô terminou de ler, o menino perguntou: "Você vai cantar essa música para as pessoas, vô?" Leonardo dobrou cuidadosamente as folhas, devolvendo-as ao envelope. "Vou, João. Acho que finalmente chegou a hora." O retorno à fazenda foi feito em um silêncio confortável, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. João ocasionalmente olhava para o avô, percebendo como o semblante de Leonardo parecia diferente. Havia uma serenidade que não estava presente na viagem de ida, como se um peso tivesse sido removido dos seus ombros. Quando chegaram, já passava das 5 da tarde. O céu começava a se tingir com os tons alaranjados do pôr do sol, lançando uma luz dourada sobre a propriedade. Poliana esperava na varanda, o rosto marcado pela preocupação que só se dissipou quando viu o marido e o neto saindo do carro. "Como foi?" perguntou ela, abraçando João, que correu para seus braços. "Foi necessário", respondeu Leonardo, beijando a testa da esposa. "Vou para o estúdio. Preciso de um tempo." Poliana assentiu, compreendendo o que aquelas palavras significavam. No fundo da propriedade, Leonardo mantinha um pequeno estúdio, uma sala equipada com instrumentos e um sistema básico de gravação. Era seu refúgio, o lugar onde costumava ir quando precisava estar sozinho, com suas memórias e sua música. "Vô, posso ir junto?" pediu João, escapando do abraço da avó. Leonardo hesitou por um momento, mas então sorriu, estendendo a mão para o neto. "Venha, talvez seja bom ter você lá." O estúdio era um espaço acolhedor, com paredes revestidas de madeira e pôsteres emoldurados que contavam a história da carreira de Leandro e Leonardo. Um sofá de couro marrom ocupava um canto, e no centro da sala havia um pequeno palco com 2 banquinhos, um arranjo que lembrava o formato das apresentações da dupla. Leonardo acendeu as luzes e respirou fundo, sentindo o cheiro familiar de madeira e cordas de violão. Dirigiu-se a uma estante onde vários instrumentos estavam expostos e pegou seu violão preferido, um Giannini de 1989, presente de Leandro quando completaram 10 anos de carreira. "Este violão tem uma história especial", explicou para João, que observava cada movimento do avô com atenção. "Foi com ele que gravamos, Entre Tapas e Beijos, Pense em Mim, Temporal de Amor, todas as nossas canções mais importantes." João sentou-se no sofá, fascinado pelo ambiente que respirava música e história. Leonardo ajustou-se em um dos banquinhos do pequeno palco,
posicionando o violão no colo. Do bolso da camisa, tirou o envelope com a música de Leandro. Vou tentar, João. Vou tentar entender a melodia que seu tio imaginou para estes versos. Durante a próxima hora, Leonardo trabalhou na canção, experimentando acordes, ajustando o ritmo, ocasionalmente fazendo anotações nas margens do papel. João assistia em silêncio, testemunhando o nascimento póstumo de uma composição que havia esperado 25 anos para ser ouvida. Aos poucos, a música tomava forma. Era uma balada melancólica, mas com uma progressão harmônica que transmitia esperança, características das composições mais pessoais de Leandro. Acho que é assim, disse Leonardo finalmente, após várias tentativas. Vou tentar cantar do início ao fim. Os dedos experientes deslizaram pelas cordas, extraindo os acordes que agora fluíam naturalmente, como se a música sempre tivesse existido, apenas esperando para ser descoberta. A voz de Leonardo, marcada pelo tempo, mas ainda poderosa, deu vida aos versos do irmão. Nas estradas que cruzamos, sob o sol ou o temporal, dois irmãos, um só destino, uma história sem igual. O que o destino separou, nem o tempo apagará. No eco de nossas vozes, nosso amor perdurará. À medida que a canção avançava, Leonardo sentia-se transportado no tempo. Era como se Leandro estivesse ali, ao seu lado, cantando em harmonia como nos velhos tempos. Em certo momento, percebeu que lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não interrompeu a música. João observava, mesmerizado, vendo o avô transformar-se através da música. Havia algo quase sagrado naquele momento, quando a última nota soou e o silêncio voltou a preencher o estúdio. Leonardo olhou para o neto com um sorriso emocionado. Este era o segredo, João. A última canção do seu tio. Um presente que ele deixou para mim, para nossa família e para todos que amaram nossa música. É linda, avô, respondeu João, com os olhos marejados. Parece que ele está aqui. Ele está, filho. Na música, ele sempre estará. Leonardo colocou o violão de lado e pegou o telefone celular do bolso. Após alguns instantes de hesitação, discou um número. Maurício, é o Leonardo. Preciso te contar algo importante. Tenho uma música inédita do Leandro. Sim, é verdade. Quero gravar o mais rápido possível. Após desligar, explicou para João. Maurício é nosso produtor desde o início. Ele vai nos ajudar a fazer essa música chegar aos fãs, exatamente como seu tio queria. As pessoas vão ficar muito felizes. Não vão, vô. Vão, João. Mas sabe quem precisa ouvir primeiro? A família do seu tio, os filhos dele, sua viúva. Eles merecem conhecer esta despedida antes de qualquer pessoa. Leonardo guardou cuidadosamente o papel no envelope. Amanhã mesmo vou para São Paulo visitar a Andréia, viúva do seu tio. Depois, vamos reunir todos. Meus filhos, os filhos dele. A família toda precisa estar presente quando esta música for gravada oficialmente. João levantou-se do sofá e aproximou-se do avô, sentando-se ao seu lado no banquinho. Posso ir junto? Queria conhecer os primos. Leonardo abraçou o neto, sentindo uma alegria que há muito não experimentava. Claro que pode. Acho que seu tio iria gostar muito de ver as gerações reunidas, celebrando sua música, mantendo sua memória viva. Naquela noite, pela primeira vez em 25 anos, Leonardo dormiu sem o peso do segredo não revelado. O último presente de Leandro finalmente seria compartilhado, completando um ciclo que começara naquele quarto de hospital, na véspera da partida do irmão. A promessa seria cumprida. A notícia da música inédita de Leandro espalhou-se rapidamente entre os familiares. Em menos de uma semana, Leonardo conseguiu organizar um encontro na casa de Andréia, viúva de Leandro, em São Paulo. O que começou como uma simples visita para compartilhar a descoberta transformou-se em uma verdadeira reunião familiar, com filhos, netos, sobrinhos e amigos próximos confirmando presença. O voo de Goiânia para São Paulo estava marcado para as 10 da manhã. Leonardo, Poliana e João chegaram ao aeroporto com bastante antecedência.
O menino, que nunca havia viajado de avião antes, mal conseguia conter a excitação. "Vamos conhecer todos os primos hoje, vô?" perguntou ele, enquanto aguardavam na sala de embarque. "Quase todos", respondeu Leonardo, sorrindo ao ver o entusiasmo do neto. "Alguns moram fora do país e não conseguiram vir com tão pouco tempo, mas a maioria estará lá." Poliana ajeitou a gola da camisa do marido, um gesto automático que repetia há décadas. "Você está nervoso", observou ela, conhecendo cada nuance das expressões de Leonardo. "Um pouco", admitiu ele. "E nunca imaginei que depois de tanto tempo ainda haveria uma música dele para compartilhar. É como se ele tivesse planejado este momento. Talvez tenha", respondeu Poliana suavemente. "Seu irmão sempre foi o mais visionário de vocês dois." O voo transcorreu sem intercorrências, com João colado à janela durante toda a viagem, maravilhado com a visão das nuvens e da paisagem que se transformava abaixo deles. Ao desembarcarem em Guarulhos, foram recebidos por Tiago, filho mais velho de Leandro, agora um homem de quase 40 anos. "Tio!" exclamou ele ao ver Leonardo, abraçando-o com força. "Não acreditei quando recebi sua ligação. Uma música inédita do meu pai, depois de tanto tempo." Leonardo retribuiu o abraço, notando como Tiago se parecia cada vez mais com Leandro. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso discreto. "Guardei por tempo demais, sobrinho. Mas agora é o momento certo." Tiago abaixou-se para cumprimentar João, que observava timidamente o primo que nunca tinha visto. "Você deve ser o João. Seu avô me falou muito sobre você. Parece que temos outro músico na família, hein?" João sorriu, sentindo-se imediatamente acolhido. "Estou aprendendo violão", respondeu orgulhoso. "Vô Léo está me ensinando. Meu pai também me ensinou", disse Tiago, com um toque de nostalgia na voz. "Talvez mais tarde possamos tocar algo juntos. O que acha?" A viagem do aeroporto até a casa de Andréia, no bairro do Morumbi, foi preenchida com conversas sobre a família, atualizações sobre parentes que não se viam há tempos e memórias compartilhadas. Leonardo notou como falar sobre Leandro havia se tornado mais fácil, como se o ato de trazer à luz a última música do irmão tivesse transformado a dor da ausência em uma celebração de sua vida e legado. Ao chegarem à residência, encontraram o portão aberto e vários carros estacionados na entrada, sinal de que muitos já haviam chegado. A casa, uma construção elegante em estilo colonial, mantinha-se praticamente a mesma desde a última visita de Leonardo, anos atrás. Andréia esperava na porta com o mesmo sorriso gentil que sempre a caracterizou. Aos 65 anos, mantinha a elegância e serenidade que Leonardo sempre admirou na cunhada. Ao seu lado estava Leandra, a filha caçula de Leandro, hoje uma jovem médica de 33 anos. "Léo!" exclamou Andréia, abraçando o cunhado com lágrimas nos olhos. "Que Deus te abençoe por guardar esse tesouro do meu Luiz e trazê-lo para nós agora." Leonardo sentiu a emoção apertar sua garganta. "Guardei por tempo demais, Andréia. Deveria ter compartilhado antes. Cada coisa tem seu tempo", respondeu ela, com a sabedoria de quem aprendeu a lidar com as ausências. Luiz sabia disso melhor que ninguém. Leandra aproximou-se, abraçando o tio com igual emoção. "Tio Léo, não consigo acreditar que vou ouvir uma música nova do meu pai. É como receber um presente dele depois de tanto tempo." Leonardo segurou as mãos da sobrinha, notando como os olhos dela eram idênticos aos do pai. "É exatamente isso, Lee. Um presente que ele deixou para todos nós." Dentro da casa, o ambiente era de celebração contida. Cerca de 20 pessoas, entre familiares e amigos próximos, conversavam em pequenos grupos, criando um burburinho acolhedor. João foi rapidamente adotado pelos primos mais jovens, que o levaram para conhecer a casa e o jardim. Em um canto da sala, Leonardo notou a presença de Chitãozinho e Chororó, amigos de longa data da dupla, que vieram especialmente para o momento. Em outro, Zezé de Camargo conversava com Pedro, filho de Leonardo.
Era como se um pedaço importante da música sertaneja brasileira estivesse reunido naquela sala. Quando todos estavam acomodados, Leonardo pediu silêncio. De pé, no centro da sala, segurava nas mãos o envelope com a música de Leandro e seu violão. Primeiro, quero agradecer a todos por virem, começou ele, olhando ao redor para os rostos atentos. E o que vou compartilhar hoje, guardei por 25 anos, desde aqueles últimos dias no hospital com meu irmão. Leonardo respirou fundo, buscando as palavras certas. Na véspera de partir, Luiz me entregou este envelope. Disse que era uma música, a última que ele compôs, e me pediu para guardá-la até que a dor não fosse tão intensa, até que pudesse ser um motivo de celebração, não de tristeza. Olhou para Andréia, que o encorajou com um aceno de cabeça. E demorei demais para entender que esse momento chegaria, mas na semana passada, quando vi meu neto João tentando aprender nossas músicas, percebi que o legado do Leandro continua vivo, passando para novas gerações, e entendi que era hora de cumprir minha promessa. Leonardo retirou as folhas amareladas do envelope e sentou-se na cadeira que haviam preparado para ele. Ajustou o violão no colo e olhou para João, que havia retornado à sala e o observava com olhos brilhantes. Esta música se chama Além do Tempo. Nunca a toquei em público antes. Na verdade, até semana passada, nem mesmo eu tinha lido ou tentado tocá-la. Os dedos experientes começaram a dedilhar as cordas, produzindo os acordes que agora já conhecia bem. Quando a introdução terminou, sua voz preencheu a sala com os versos que Leandro escrevera em seus últimos dias. Nas estradas que cruzamos, sob o sol ou temporal, dois irmãos, um só destino, uma história sem igual. O que o destino separou, nem o tempo apagará. No eco de nossas vozes, nosso amor perdurará. À medida que a canção avançava, um silêncio quase sagrado tomou conta do ambiente. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Andréia e dos filhos de Leandro. Chitãozinho, ao lado de Chororó, segurava firmemente o braço do irmão, visivelmente emocionado. A voz de Leonardo, embora marcada pelo tempo, mantinha a mesma força emocional que caracterizara a dupla. E havia algo mais. Uma conexão quase palpável com o irmão ausente, como se, por alguns minutos, a distância entre vida e morte tivesse sido reduzida. Quando chegou ao refrão, Leonardo notou que Tiago, filho de Leandro, cantava baixinho junto com ele, como se de alguma forma já conhecesse aquela melodia. O último verso, Leonardo cantou olhando para o teto, como se pudesse ver o irmão através dele. Quando o palco silenciar e o aplauso se acabar, saiba, irmão, que em cada nota que tocar, estarei lá, além do tempo, além da dor, na harmonia eterna do nosso amor. Ao finalizar a canção, o silêncio permaneceu por alguns instantes, como se ninguém quisesse quebrar o encanto daquele momento. Foi Andréia quem primeiro se levantou, aproximando-se de Leonardo com os braços abertos. "Obrigada", disse ela simplesmente, abraçando o cunhado. "Obrigada por trazer meu Luiz de volta, mesmo que por alguns minutos." Um a um, os presentes se aproximaram para abraçar Leonardo. Tiago, com os olhos marejados, perguntou: "Tio, podemos gravar essa música? Acho que os fãs do meu pai merecem ouvi-la." Leonardo assentiu. "Era esse o plano desde o início, sobrinho. Mas queria que vocês, a família dele, fossem os primeiros a ouvir." Chitãozinho aproximou-se, seguido de Chororó. "Leonardo, essa canção, parece que ele sabia, não é? Que estava se despedindo." "Acho que sim", respondeu Leonardo. "Meu irmão sempre teve uma sensibilidade especial. Se precisar de ajuda para a gravação, conte conosco", ofereceu Chororó. "Seria uma honra participar desse momento." O restante da tarde transcorreu em um misto de emoção e celebração. Histórias sobre Leandro foram compartilhadas, algumas provocando risos, outras lágrimas. João absorvia tudo com fascínio,
construindo em sua mente uma imagem do tio-avô que nunca conhecera pessoalmente, mas que agora parecia tão presente. Em determinado momento, Tiago pegou um violão e, junto com outros músicos presentes, começou a tocar sucessos da dupla Leandro em Leonardo. A sala transformou-se em um palco improvisado, com todos cantando juntos, celebrando o legado musical que os irmãos haviam construído. Leonardo observava tudo com uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Ao seu lado, Poliana segurou sua mão, compreendendo sem palavras o que aquele momento significava. Ele estaria orgulhoso, disse ela baixinho. Sim, concordou Leonardo, e feliz por ver a família reunida assim. Ao anoitecer, quando já se preparavam para retornar ao hotel, João aproximou-se do avô com uma expressão séria. Vô, agora entendo por que você guardou esse segredo por tanto tempo. Entende? Sim, algumas coisas são tão especiais que precisamos esperar o momento certo para compartilhar, como o tio Leandro disse. Leonardo abraçou o neto, impressionado com sua compreensão. Exatamente, João. Algumas vezes, o tempo é o melhor juiz do que devemos fazer. Ao deixarem a casa de Andréa, Leonardo carregava a certeza de que havia finalmente cumprido sua promessa. O último presente de Leandro agora pertencia não apenas a ele, mas a todos que amavam sua música e sua memória. E, de alguma forma, isso tornava a ausência do irmão um pouco menos dolorosa. 3 meses se passaram desde a revelação da última música de Leandro. A canção, Além do Tempo, havia sido gravada em um estúdio em São Paulo, com Leonardo na voz principal e participações especiais de vários amigos da dupla, Chitãozinho em Chororó, Zezé de Camargo em Luciano, Daniel e outros nomes importantes da música sertaneja brasileira. A gravação tornou-se um evento especial, documentado para um futuro lançamento em vídeo. Mais do que um simples registro musical, transformou-se em uma celebração da vida e do legado de Leandro, com depoimentos emocionados dos participantes e histórias sobre a amizade que os unia. Os filhos de Leandro participaram ativamente do projeto. Tiago tocou violão na faixa, enquanto Leandra ajudou na produção do documentário que acompanharia o lançamento. Era como se, através daquela música, uma nova conexão tivesse sido estabelecida entre eles e o pai, que partiram cedo demais. O lançamento estava marcado para 23 de junho, data que completaria 27 anos da partida de Leandro. Leonardo insistira nessa data, considerando-a apropriada para transformar um dia tradicionalmente associado à tristeza em uma celebração. Uma semana antes do lançamento oficial, Leonardo estava em sua fazenda em Goiânia, verificando os últimos detalhes com a gravadora por telefone. João, que passava as férias escolares com os avós, praticava violão na varanda, tentando acompanhar a melodia de Além do Tempo, que já conhecia de cor. Vô, chamou o menino quando Leonardo encerrou a ligação. Posso te perguntar uma coisa? Claro, filho. Por que o tio Leandro pediu para você guardar a música por tanto tempo? Porque não quis que todo mundo ouvisse logo depois que ele... Você sabe. Leonardo sentou-se ao lado do neto, pensativo. Era uma pergunta que ele mesmo fizera muitas vezes ao longo dos anos. Acho que seu tio sabia que a dor seria muito grande no início. Que a música seria ouvida através dessa dor, e não por ela mesma. João franziu a testa, tentando compreender. Como assim? É como quando você machuca o joelho e está doendo muito. Naquele momento, você só consegue pensar na dor, não é? Não consegue apreciar um sorvete ou um desenho animado enquanto o joelho dói demais. João assentiu, compreendendo a analogia. Seu tio queria que sua música fosse ouvida quando já pudéssemos sorrir com as lembranças, não apenas chorar com a ausência. E acho que ele estava certo. Veja como todos receberam a canção agora, como uma celebração, não como mais um motivo para tristeza. E você acha que ele sabia que eu estaria aqui um dia, aprendendo as músicas de vocês? Leonardo sorriu, tocado pela pergunta. Não sei, João,
Mas seu tio sempre acreditou que a música tinha o poder de conectar pessoas através do tempo. Talvez, de alguma forma, ele soubesse que novas gerações da família continuariam nosso legado. Naquela noite, Leonardo recebeu uma ligação de Maurício, o produtor que acompanhara toda a carreira da dupla e coordenara a gravação de Além do Tempo. Léo, acabei de receber os números da pré-venda. É impressionante. Estamos batendo recordes para um lançamento sertanejo. A expectativa do público é enorme. Fico feliz, Maurício, mas sabe que não fiz isso pensando em números. Eu sei, amigo, só achei que gostaria de saber o quanto as pessoas ainda se importam, o quanto ainda sentem falta do Leandro e da dupla de vocês. Após desligar, Leonardo sentou-se na varanda, observando o céu estrelado de Goiás. Pensou em como a vida dava voltas curiosas. Por 25 anos carregara aquele envelope como um peso, temendo o momento de abri-lo, receoso de que a dor voltasse com a mesma intensidade dos primeiros dias após a partida do irmão. E agora, ali estava ele, prestes a compartilhar com o mundo o último presente de Leandro, sentindo não dor, mas uma estranha e reconfortante paz. Na manhã do dia 23 de junho, o dia oficial do lançamento, Leonardo acordou cedo. Havia marcado uma visita especial antes de seguir para São Paulo, onde participaria de um programa de televisão para apresentar a nova música. "Vamos, João", chamou ele, depois do café da manhã. "Quero te levar a um lugar antes de pegarmos o avião." O menino, já vestido para a viagem, seguiu o avô até o carro. Somente quando estavam na estrada, Leonardo revelou o destino. "Estamos indo visitar seu tio novamente." João compreendeu imediatamente. Quase 3 meses haviam se passado desde sua primeira visita ao cemitério de Goianápolis, mas a lembrança permanecia vívida em sua mente. A pequena cidade parecia igual, com suas ruas tranquilas e o ritmo pacato de sempre. No cemitério municipal, o caminho até o túmulo de Leandro estava mais familiar agora. Leonardo trazia um buquê de rosas brancas, como da primeira vez, e algo mais, um pequeno rádio portátil. Ao chegarem diante da lápide de mármore branco, Leonardo depositou as flores e permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se comunicasse silenciosamente com o irmão. "Luiz", disse finalmente, "trouxe João aqui novamente. Hoje é o dia, irmão. Sua música finalmente será ouvida por todos que amam você." Leonardo ligou o pequeno rádio, sintonizando-o em uma estação popular. O locutor anunciava com entusiasmo, e agora, em primeira mão, a música inédita de Leandro, gravada por seu irmão Leonardo, com participações especiais de grandes nomes da música sertaneja. Esta é Além do Tempo. Ali, diante do túmulo do irmão, Leonardo e João ouviram a versão final da canção, agora arranjada com uma orquestra completa, vozes de apoio e as participações especiais que haviam sido cuidadosamente selecionadas. Ao final da música, o locutor comentou emocionado, uma homenagem belíssima a um dos maiores nomes da música brasileira, lançada exatamente 27 anos após sua partida. Leonardo revelou que esta foi a última composição de Leandro, entregue a ele na véspera de sua partida, com o pedido de que só fosse divulgada quando a dor da perda já tivesse se transformado em celebração de sua vida e obra. Leonardo desligou o rádio e olhou para o neto, que observava a fotografia de Leandro na lápide. "O que achou, João?" "Ficou linda, vô. Parece que ele está cantando junto com você." Leonardo sorriu, pensando que, de certa forma, era exatamente isso que acontecia. "Sabe, João, aprendi algo importante nesses meses, desde que decidimos revelar esse segredo." "O quê?" "Que algumas ausências nunca são completas. Seu tio Leandro partiu há 27 anos, mas de alguma forma ele nunca nos deixou completamente. Está presente nas músicas que gravamos juntos, nas histórias que contamos sobre ele e agora nesta última canção que ele deixou como presente." João assentiu,
com uma compreensão que parecia além de seus anos. É como diz na música, não é? Além do tempo, além da dor. Exatamente, concordou Leonardo. Alguns amores, algumas conexões vão além do tempo. E este era o verdadeiro segredo que seu tio queria que eu entendesse. Ficaram mais alguns minutos ali, em silêncio contemplativo. Quando finalmente se preparavam para partir, João perguntou: Vô, quando eu crescer, posso continuar cantando as músicas de vocês, para que as pessoas não esqueçam? Leonardo sentiu os olhos marejarem. Abraçou o neto com força, sentindo naquele momento que o círculo se fechava. O legado seria preservado, a música continuaria, a memória permaneceria viva através das gerações. Claro que pode, João. Acho que era exatamente isso que seu tio esperava. No caminho de volta, com Goianápolis ficando para trás no horizonte, Leonardo olhou pelo retrovisor como se pudesse ver todo o caminho percorrido, não apenas a estrada física, mas a jornada emocional dos últimos 27 anos. O último segredo de Leandro havia sido revelado, não apenas para o mundo, mas principalmente para ele mesmo, que o amor entre irmãos, a conexão através da música, a continuidade através das novas gerações, tudo isso existia além do tempo, além da dor, na harmonia eterna que eles haviam criado juntos. E nessa compreensão, Leonardo encontrou a paz que o irmão, em sua sabedoria, sempre soubera que um dia ele encontraria.